Companheiros e companheiras, boa tarde. Queria, antes de saudar a todos aqui da mesa, saudar os aqui presentes e também os profissionais de imprensa. Saudar também os internautas que nos acompanham nesse momento, não apenas os militantes do Partido dos Trabalhadores, os filiados do Partido dos Trabalhadores, mas centenas de simpatizantes e a da sociedade fortalezense de um modo geral, que acompanha e se interessa pelo que ocorre no Partido dos Trabalhadores, pelo que representa esse partido para a nossa sociedade, pelo que ele representou fortemente nas políticas públicas desenvolvidas ao tempo em que governamos a cidade de Fortaleza. Minha primeira palavra é de agradecimento e de reconhecimento e de registro do trabalho da nossa militância, da atuação da nossa militância, de todas as forças que estiveram ao nosso lado nessa campanha. Os companheiros da articulação de esquerda, da corrente a qual eu pertenço, os companheiros da democracia socialista, os companheiros da Casa Vermelha, os companheiros da resistência socialista, os companheiros da corrente do trabalho, os companheiros da unidade na luta, articulação unidade na luta, os companheiros do movimento Optei, o companheiro Jovanil, o companheiro Ibiapino e tantos outros companheiros e companheiras independentes que estiveram conosco nessa disputa. Uma disputa que foi atípica, porque na verdade, como já foi dito pelo companheiro Almano, nós não disputamos apenas com as forças internas do Partido dos Trabalhadores, que tradicionalmente disputam conosco os espaços de governo dentro do PT. O que é absolutamente natural e legítimo. Mas, mais do que isso, nós disputamos essa eleição fundamentalmente com forças externas ao Partido dos Trabalhadores e o resultado, do ponto de vista numérico, ainda que não proclamado ainda o resultado, porque de fato não há ainda a proclamação do resultado numérico dessa eleição. O que há é o registro de que no confronto dos números entre as duas candidaturas, nós teríamos 3 votos de diferença favoráveis ao candidato Acrísio Senna, da militância socialista. Agora, ainda estará a depender, e obviamente, inclusive, com os desdobramentos que eventualmente poderá ocorrer, de eventuais recursos sobre a decisão da executiva estadual. Portanto, é importante deixar claro já de imediatamente de que não há resultado da eleição para presidente e nem para as chapas ao Diretório Municipal do PT de Fortaleza, por razão óbvia, porque há impugnação de chapa e somente após a decisão sobre a impugnação dessas chapas, das urnas, inclusive impugnação estas que alterará, sendo reconhecido, inclusive concretamente, com uma prova absolutamente inafastável, que é o fato de não ocorrer ata do que aconteceu naquela sessão eleitoral. Se não tem ata, não tem votação válida. E se não tem votação válida, evidentemente o resultado deverá ser outro. Queria dizer, com relação às forças externas, que nós já havíamos denunciado isso antes do dia da eleição. Já há mais de uma semana ou 2 semanas, que nós advertimos, inclusive pelos meios de imprensa de Fortaleza, com dados concretos, com indicação concreta de fatos que vinham acontecendo, fatos esses articulados a partir do gabinete do prefeito Roberto Cláudio, E eu queria dizer que acho natural que menos forças externas no campo da política expressem as suas simpatias, as suas preferências. Isso é natural, faz parte do jogo político. Dentro daquela máxima de que adversário do meu adversário é meu aliado. Então é muito natural que os nossos adversários externos ao PT desejassem que nós perdêssemos a eleição. Até porque há uma discussão clara nesse prédio, houve uma discussão clara nesse prédio em relação ao posicionamento do PT com relação ao governo municipal, em relação ao governo do prefeito Roberto Cláudio. Claramente as forças que compõem ao nosso lado têm uma posição clara de respeitar o resultado das urnas de 2016,
de respeitar a nossa militância, que majoritariamente entende que quem perde a eleição tem que ir para a oposição e quem ganha vai governar. Agora, entre o desejo, entre a torcida e até, eventualmente, algum apoio discreto, que ninguém pode controlar, é uma coisa. Outra coisa é, aberta e escancaradamente, você ter a máquina da prefeitura utilizada para interferir no resultado da eleição do PT de Fortaleza, que foi exatamente isso que aconteceu. Então, quero concluir a minha fala, reafirmando no meu próprio nome, em nome das nossas forças que estão aqui nesse momento representadas, que fizeram essa disputa dura, desigual, porque, repetimos, não disputamos apenas com as forças legítimas dentro do PT, forças respeitáveis dentro do PT, com as quais nós estávamos confrontando projeto de partido, projeto para o futuro, inclusive não apenas o futuro do ponto de vista local, mas do ponto de vista de preparação do palanque do PT para 2018, com uma posição muito clara, que não tem que ter tergiversação, que é a campanha do companheiro Lula. Então, alguns companheiros às vezes colocam, eu queria aqui deixar essa reflexão, essa situação delicada que aconteceu e que acaba levando o PT para um embate público sobre o que aconteceu. Mas infelizmente aconteceu. E eu penso, e tenho certeza que vários companheiros que estão aqui pensam o mesmo, se não a unanimidade, de que o grave não é a notícia do fato, de que o grave não é a denúncia do fato, o grave é a existência do fato. E o fato, as versões são muitas, mas o fato é sagrado, já dizia um jornalista antigo, Leon Eleazar, se não estou equivocado. As versões são muitas, mas os fatos são sagrados. Os fatos são os fatos, ninguém pode modificar a existência deles, a razão deles. Então, nessa linha é que nós estamos trazendo isso a público, não apenas para a militância do Partido dos Trabalhadores, mas para a própria sociedade, porque nós, o partido que tem a tradição que o Partido dos Trabalhadores tem, nós aqui que estamos aqui já militamos nele há dezenas de anos, e eu tenho absoluta convicção de que todas, até agora, na história do PT, nós já tivemos grandes disputas, duras disputas dentro do PT, mas sempre inseridas nos muros, dentro dos muros internos do Partido dos Trabalhadores. Esta, sem dúvida nenhuma, foi uma das eleições em que, de fato, nós tivemos a dura realidade de uma interferência assintosa, de uma interferência desrespeitosa, de uma máquina do poder público, de um partido ao qual nós fazemos oposição em Fortaleza e que, portanto, não tinha o direito, não tinha a legitimidade de, com seus militantes, nos locais de votação do Partido dos Trabalhadores, né, fazer a campanha intensa, e nós sabemos muito bem que tipo de campanha foi feita em relação ao uso da máquina. Então, eu queria, assim, afirmar, né, de modo definitivo, que nós somos os vitoriosos no Partido dos Trabalhadores. Não apenas os vitoriosos morais. Nós ganhamos a eleição ocorrida ontem no Partido dos Trabalhadores no município de Fortaleza. Confio plenamente no equilíbrio, na sensatez da nossa direção para, confrontando-se com os fatos, aos quais me referi agora há pouco, e que, evidentemente, a prova estará realizada no processo, na impugnação e em eventuais recursos que possam ser manejados, que a nossa direção, inclusive em respeito à nossa militância, em respeito à história desse partido, reconhecerá a legitimidade da nossa vitória ocorrida ontem no PT de Fortaleza. Obrigado a todos. O fato já é mais grave do que a denúncia, do que a divulgação dele. O que isso representa para o PT? Porque, querendo ou não, mesmo que existam influências externas, houveram os influenciados, houveram pessoas que votaram, que foram influenciadas, que estão junto do governo. Isso representa o que, PT? Porque, mesmo que isso ganhe legitimamente, existiram uma boa quantidade de votos para a crise. Há uma divisão interna do PT, há uma vontade de
de um número grande de se aliar ao governo Roberto Cláudio, o que isso representa? Não fere também ao PT dizer que pessoas do PT estão aliadas com outros partidos, vão contra os petistas, como o senhor diz? Olha, eu acho que essa sua colocação, Daniel, é muito relevante, muito importante. A gente tem que ter a coragem, inclusive dentro dessa máscara que eu coloquei aqui, de colocar que o grave é o fato e não a denúncia do fato. Só há a notícia do fato porque há o fato. E, obviamente, eu estou falando quando se trata de fatos verdadeiros, fatos que são provados, que é o nosso caso. E dentro dessa sinceridade, eu queria dizer que eu não sinto que os companheiros que foram influenciados e foram levados a votar através dessa articulação do gabinete do prefeito, não são, na maioria, da definição, porque essa definição foi por 3 votos. Então, infelizmente, há dentro do Partido dos Trabalhadores hoje, e aí nós temos que fazer autocrítica. Nós, num determinado momento, algumas lideranças que eram do Partido dos Trabalhadores, saíram do Partido dos Trabalhadores na prática. Me refiro, por exemplo, àqueles que já no primeiro turno, em 2016, estavam na campanha do prefeito Roberto Cláudio e estavam na campanha de vereadores da base aliada do prefeito Roberto Cláudio. Mas um número pequeno, embora formalmente filiados, um número pequeno, mas lamentavelmente um número pequeno, que se aproveita, na prática fora do PT, mas formalmente dentro do PT, para inclusive utilizar o PT como moeda de troca, como aconteceu agora. Com terceirizados na prefeitura, no caso, etc. Então, eu não sinto que esses companheiros que foram influenciados, os companheiros que votaram legitimamente, porque acreditam no projeto do companheiro Acrísio Senna, não temos nenhum problema com relação a isso. Inclusive aqueles que, seguindo a orientação do candidato Acrísio Senna, defende que o PT vá ser da base de apoio ao prefeito Roberto Cláudio. Nós não temos nenhuma resga de dificuldade em compreender isso. Agora, nós temos que separar as coisas. Nós temos, por exemplo, lideranças importantes do Partido dos Trabalhadores que já declararam publicamente que estão deixando o Partido dos Trabalhadores. Então, para esse segmento, nós não podemos compreendê-los como militantes do Partido dos Trabalhadores. Então, é nessa linha que eu coloco, e a sua pergunta é muito pertinente, porque realmente deixa uma dúvida, né, de alguns filiados do PT, por que eles foram influenciados. Mas evidentemente que a gente tem que separar essa situação. Tenho uma absoluta convicção que o companheiro Acrísio teve muitos votos legítimos da militância aguerrida do Partido dos Trabalhadores, não há dúvida quanto a isso. Agora, o que definiu o voto, o que definiu essa diferença de 3 votos, ainda que fosse mais, porque eu acho que aí dá para computar aí algumas centenas de votos que foram produzidos a partir do gabinete do prefeito Roberto Cláudio.